Olá, eu sou Letícia Gabriela. Estou aqui hoje para falar sobre políticas públicas. Mas antes de começar o assunto, se você puder, curte esse vídeo, dá um like e se inscreva no canal. Políticas públicas. Muitas das vezes a gente escuta falar sobre esse termo, mas a gente não sabe o que significa e nem o que elas fazem de forma direta e concreta. Então, hoje eu estou aqui para falar um pouco mais sobre elas. Políticas públicas são um conjunto de ações que influenciam diretamente na vida dos cidadãos. E aí, para a gente falar um pouco mais sobre isso e entender sobre toda essa estruturação, as políticas públicas, elas estão na esfera tanto municipal, tanto estadual, quanto federal. Ela atua também no legislativo, executivo e também no judiciário. Dentro desse contexto de ações e de atividades e também de responsabilidades, o que é importante vocês saberem é que as ações que atuam para ter as políticas públicas são de responsabilidade dos nossos governantes. Só que elas são feitas diretamente para a população, para a sociedade, para as pessoas. E dentro desse contexto, é muito importante a nossa participação também. Então, elas acontecem por vontade política, por vontade das ações dos governadores, mas elas devem caminhar de acordo com as demandas que a comunidade, que a sociedade demanda e delega. Por que é importante falar de políticas públicas? Porque as políticas públicas são ações efetivas para resolver situações ou problemas. O exemplo de políticas públicas está bem pertinho de você, aí nos postos de saúde da sua casa. Geralmente se tem várias ações de conscientização, de saúde, de prevenção, tem também ações de vacinações e todas essas ações, elas estão diretamente ligadas à atuação de políticas públicas. Quando são construídas creches, quando são construídas escolas, quando, por exemplo, o buraco da sua rua é tapado. Tudo isso influencia as ações de políticas públicas, porque elas têm como objetivo trabalhar, então, para sanar problemas, desde problemas que, então, envolvem questões de mobilidade urbana, como de saúde, educação, segurança pública, cultura, saneamento básico também, enfim, está tudo nesse conjunto, então, de ações e também direitos básicos nossos como cidadão. É muito importante a gente saber quem a gente vai colocar como os nossos representantes e como os nossos governadores, porque são eles que resolvem, que atuam diretamente com essa execução das políticas públicas. São eles que atuam diretamente para a realização das políticas públicas. Tem até uma frase que diz: as políticas públicas podem acontecer ou não de acordo com a vontade política. Então, por isso que é muito importante saber que as políticas públicas, que são direitos nossos básicos, estão diretamente influenciados com a atuação política. Dentro desse cenário e dentro dessa construção social, é muito importante, para além da gente pensar nesses representantes, a gente também se colocar nesse papel de exercer a nossa cidadania. E exercer a nossa cidadania é exercer a nossa contribuição para o nosso território, por exemplo. Então, buscar viver no meio melhor, né? E aí viver nesse meio melhor é a gente pensar, então, na melhoria das nossas praças, das nossas escolas, das nossas creches, postos de saúde, subprefeituras. E como que a gente pode pensar e construir tudo isso? Começar a dialogar com subprefeitos, que são as pessoas que estão mais próximas dentro dos nossos territórios, quando a gente caminha aqui para o nosso município, para o nosso bairro também. E aí propor ações junto com as pessoas da sua rua, da sua comunidade, para buscar então as melhorias. Para pensar na criação e implementação de políticas públicas. Porque, como eu disse lá no começo, as políticas públicas elas devem acontecer de acordo com as demandas sociais. E aí, eu te convido para pensar em qual política pública e qual melhoria o seu bairro precisa e começar a construir junto com seus governantes. E dentro desse contexto, o que está mais próximo são as subprefeituras, são as prefeituras. E aí vale sempre criar e buscar um diálogo. Mas para construir esse caminho, é muito importante a gente entender os processos. E aí eu te convido para assistir o próximo vídeo, onde eu vou abordar melhor sobre esse passo a passo de como você pode atuar de forma efetiva dentro dessa situação e dentro desse contexto. E também vale sempre lembrar que as políticas públicas, ela tem várias especificidades também. E eu vou trazer aqui nos próximos assuntos. E se você gostou do conteúdo, para que ele chegue a mais pessoas, não esqueçam de se inscrever no canal e dar um like. Até a próxima!